Querido Senhor, graças pela pausa, pelo jejum, Senhor. Obrigado por poder continuar aqui nesse lindo dia, essas boas, agradáveis circunstâncias, estudar juntos. Acompanhe-nos, por favor, abençoe-nos nessa hora. Dirige nossos pensamentos, querido Pai, por favor, e dirige nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de ler um texto com vocês, Patriarcas e Profetas. Isso está na página 50, português. Parágrafo 5. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Então aqui, essa história, a Enoque foi declarado o dilúvio. E o Enoque é o pai do Metusalém. Ok? O irmão Marcos me lembrou aqui de uma coisa nesse estudo. Enoque sabe do dilúvio. Ele declara a Matusalém. O filho de Matusalém, como se chamava? Lameque. Então, temos aqui Lameque. Para ele declarar finalmente a Noé. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 gerações até chegar o evento. 4 gerações aqui. Aqui a mesma coisa. Desde Abraão até Moisés, 400 anos. Nesse tempo, uma geração, 100 anos. São 4 gerações até chegar o evento. Aqui nessa história, vemos também as 4 gerações. Sim. Porque o cumprimento disso é o cumprimento de que profecia? Isto aqui. As 70 semanas foram anunciadas onde? Quando? Essa profecia foi anunciada, na verdade, sim, Jeremias anuncia isso, mas na verdade, mais antes desse início já foi declarado isso acontecer. Levítico 26. Levítico 26, como? 70 anos no caso, não semanas. Sim. Alguém menciona semanas. Ok, 70 anos, aqui sim. Não, isso é Levítico 26, você tem aí o símbolo de 4 gerações. Porque tem 4 reis que cumprem as profecias, 4 vezes 7 tempos. Tem o número 4 em todos esses eventos até chegar ao evento final. Ok, a seguinte linha, a linha de Guilherme Miller. Vamos a... A linha de Miller vemos basicamente o mesmo acontecer, os mesmos eventos. Temos uma história de 4 igrejas e tem uma profecia que tem que se cumprir. Profecia de 2520, profecia de 2300 anos. Era para eles compreender essa profecia, os protestantes.
eles passam por o mesmo processo aí, a rebelião. Já temos lido isso. Eles não se separam do vinho de Babilônia, da Tiatira. Então, esse processo aqui de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, não? São aquelas 4 igrejas que tem que passar até chegar aqui à seguinte, a igreja de Sardis e logo Filadélfia. Então, no movimento de reforma de Miller, essa reforma que chega aí, chega aqui também, chega ao fim dessa história, a reforma. E somente quando tem um povo reformado, Deus pode lembrar essa profecia, pode declarar o fim, o fechamento da porta da graça. E quando chega ao fechamento da porta da graça, quando eles compreendem o fechamento da porta da graça? Perto. Quanto perto? Hã? Sim. Você pode colocar aqui 21 de julho, não? Ou se você quer também 15 de agosto, quando todo mundo ouve disso aqui, muito perto, muito pouco tempo até a porta fechar. Uma mensagem específica do tempo finalmente chega corretamente poucos meses antes do evento. E temos aí 4 igrejas que tem que passar, porque essa aqui é a igreja de Sardis, com a transição à igreja de Filadélfia, 4 gerações de novo. Helena White fala, isso está em Testemunhos para a Igreja. T5. T5, 692. Depois vamos ler um texto de uma carta, Letter 51, 1886, para o 24. Fala assim: muitas vezes, durante o inverno passado, ele escreveu isso em 1889, 89 ou 90, então, apenas depois da experiência da conferência de 1888. Muitas vezes durante o inverno passado, ouvi o relato de que na conferência de Minneapolis, a irmã viu que o julgamento dos justos mortos havia terminado e que desde 1844 havia começado para os vivos. Então, alguns falam, Helena White falou, ela viu que já começou o julgamento dos vivos. E ela diz, isso não é verdadeiro. Um boato semelhante que circulou por cerca de 2 anos originou-se desse modo. Numa carta escrita na Basileia, Suíça, para um pastor na Califórnia, fiz uma observação essencialmente como a que se segue. O juízo esteve em execução durante 40 anos, tratando dos casos dos mortos, e não sabemos qual brevemente passará para os vivos. A carta foi lida para diversas pessoas e ouvintes descuidosos fizeram referência ao que supuseram ter ouvido. A questão começou por aí. O problema de Minneapolis originou-se da errônea compreensão de alguns de uma citação dessa carta.
Não há qualquer outra razão para um boato como este. Então aqui, nessa hora, estamos depois dessa história aqui, somente fazendo referência ao problema de determinar eventos proféticos. Então ela fala, eu não sei quando vai começar o juízo dos vivos. Mas se vocês leem cuidadosamente, e não precisa ser muito cuidadoso nem sequer, para compreender, ela não fala que não vamos saber nunca. Ela somente fala que não sabemos qual brevemente passará para os vivos. Então, estando aqui, ela não sabe quão brevemente acontecerá isso. Somente isso. Ela nunca fala que nunca vamos saber. Não poderemos saber no futuro. Ela somente fala aqui, não sabemos quão pronto. E a lógica para isso é simplesmente essa aqui. Se você lembra as 4 gerações da destruição do adventismo, essas 4 fases. Então, quando ela faz essa declaração, ela está aqui. Ok? Essa fase é uma fase específica na história. Você pode ver muito claramente que aqui estamos numa fase da destruição, ou, como também chamamos isso, uma fase de dispersão. Na dispersão, o povo não tem a luz, não compreende esses eventos. Deus não tem declarado para ela o que vai acontecer nessa história. Não pode saber, ele não pode saber quando será o julgamento dos vivos. Somente aqui, sair dessa fase, somente quando começa o juntamento novamente, do povo de Deus, aqui o Senhor declara e abre os olhos para seus filhos, para eles saber. Mas nesse momento você sempre vai ouvir isso. E nessa fase ela nunca vai saber. Não pode saber ela. E ninguém. E também, dessa lógica, acho que fica claro por que nessa fase poderíamos saber essa data aqui. Não acontece nunca assim. Essa é essa fase de rebelião, é a fase da escuridão. E nesse tempo, o povo de Deus não tem capacidade de compreender. Eles mesmos, eles fecham os olhos para não ouvir, para não entender. E pedir simplesmente que uma pessoa aqui, nesse momento, ou aqui, estaria capacitada para compreender o que acontece aqui, para entender isso, é contrário de como Deus trabalha. Isso vemos nessas histórias. Acho que isso é muito interessante. Então, esperando o irmão adventista, esperando que Elena White pode fazer essa história aqui, alguma declaração dos eventos finais, quando vai ser, não vai fazer, porque não sabe. Mas aqui, vendo isso cuidadosamente, ele não fala que nunca poderíamos ver isso. Simplesmente não fala agora, não sabemos. E não sabemos quão brevemente passará. Isso é tempo presente, não sabemos agora. Ok? Outro texto, esse que anotei aí, a carta número 51, 1986, ela fala o seguinte: dirijo-me a você, que terá esta epístola trazida diante de você, que são líderes, que podem ser denominados príncipes entre o povo. Sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Isaías 52, 11. Humilhe suas almas diante de Deus. Jesus está no santuário. Estamos no grande dia da expiação. E se o juízo investigativo já não tiver começado para os vivos, logo começará. Então, ela faz outra declaração aqui. Quando foi isso? 1986.
Aqui ela faz a declaração. E a declaração é muito similar. Se o juízo investigativo já não tiver começado para os vivos, logo começará. Mas ela não sabe tampouco. Tampouco nesse momento ela não sabe. Sabe que tem que estar perto. Por que ela sabe que tem que estar perto? O que vai acontecer aqui? Chuva serólea. Mas em sua expectativa, o que acontecerá aqui? O que iria acontecer? 1888. O que aconteceu em 1888? Decreto dominical. Decreto dominical, esperando a vinda de Jesus. Então, ao chegar a esse ponto, logicamente, o julgamento dos vivos tem que começar prontamente. E ela sabia isso, está no grande dia da expiação de 1844. Sabia isso, compreendia isso, por isso ela sabia que muito pronto tem que acontecer. Ok? Então, vendo isso dentro das linhas, as declarações dela ajudam muito de compreender o que ela está dizendo realmente. E se agora, hoje em dia, fazemos o erro de transportar frases como essa ao nosso tempo, Ellen White fala que não dá para saber. Então, não é correto fazer isso. Ela faz uma declaração de um marco específico, de eventos históricos. Ok? Mas ela dá essa advertência que pronto vai acontecer. Continua. E quantas são as palavras da testemunha verdadeira aplicáveis? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Então, ela faz aqui uma aplicação da igreja de Sardis para o povo de Deus. Apocalipse 3. Ok. Agora, acho que já não é nada difícil de aplicar esse modelo aqui para o nosso tempo. Igual temos a declaração, que profecias temos declarado acontecer para o nosso tempo? Que profecias de tempo? 126. 126. 151. 151 é que? Outras palavras? 2520. Isso também. 2520. Não? Isso tem que acontecer em nosso tempo. São profecias declaradas para acontecer no nosso tempo. Agora, claro, o povo de Deus está nesse processo aqui. Não pode compreender, esqueceu essas profecias, está em rebeldia, não quer que aconteçam essas coisas. Estamos na mesma fase, como já dizíamos, como Sardis. Tinha que se cumprir uma profecia de tempo, em seu tempo, mas o povo rejeita e não vê. Aconteceu em 1989. O povo não viu. Igual como os protestantes na igreja de Sardis, eles não viram 1698, não viram o cumprimento do tempo do fim. Estamos na mesma situação, nessas circunstâncias. Agora, o que tem que acontecer, acontece. Deus tem que preparar um povo. Esse povo tem que ser reformado. O povo reformado pode ouvir, pode entender a mensagem, lembra das profecias, aplica as profecias. E agora o povo chega. Não estou dizendo algo assim muito específico em uma data aqui, somente isso quer dizer a um tempo final, tem um tempo aqui final, onde as profecias se cumprem em nossa geração. Então, igual como aqui, igual nessas linhas, pouco antes do tempo é declarado finalmente o evento ocorrer. E nós ouvimos em outubro de 18 que a porta vai fechar quando?
novembro 2019. Acho que essa é a mesma aplicação como aqui com todas as linhas. Talvez pareça muito, 11 meses, 12 meses, uma coisa assim, mas além disso aqui, se isso seja essa data, que acontecerá aqui essa data, se isso, além disso, temos um modelo, e esse modelo já está visto em todas as linhas. Esse modelo se aplica para nós da mesma maneira. Temos as 4 gerações, temos esse processo de as linhas que já existem desde muito tempo. Temos um povo que não ouve, que não compreende, e temos, de repente, temos agora o assunto, a temática de colocar tempos em nossa geração. Como falamos ao início, só nesse ano começamos a falar desse tema em público, assim oficialmente. E agora é um tema, todo mundo agora está começando a colocar tempos. E precisamos falar disso, precisamos compreender se isso é correto. Por isso estamos fazendo esse estudo. Espero que dê alguma ajuda para ver como funciona isso, por que podemos esperar isso acontecer agora. Porque o tema do tempo não é um tema que... Porque isso é um tema que acontece agora, tem que acontecer agora. É uma temática. Gostaria de convidar vocês novamente a abrir suas Bíblias em Gênesis. Capítulo 15. A história de Gênesis 15 é a história do primeiro pacto. Vamos sacar isso aqui, vamos fazer outras linhas. É um estudo similar como este que fizemos nessa manhã, mas o enfoque está em outro detalhe. O enfoque está no pacto. Gênesis 15 é a história do primeiro pacto. O fim é declarado desde o início. Se vemos aqui a história do pacto, o primeiro pacto de Deus para com seu povo, então isso nos vai dar lições sobre o último pacto que está acontecendo agora. Deus com a igreja triunfante. Então, se vamos lá, já temos lido isso na manhã. Gostaria de saltar aqui um ponto, isso é o versículo 11. Não, um pouco antes, 9. Vamos começar do versículo 9 até o versículo 11. E disse-lhe: toma-me uma becerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então temos algo interessante aqui. O que estou dizendo aqui, temos 2 profecias. As pombas. O que simbolizam as pombas? O que simbolizam os bezerros? Ok, claro, tem muitos símbolos, tem muito significado simbólico, mas de uma forma mais geral, esses são animais de sacrifício. E esses animais de sacrifício
eles são tipos. Tipos de quê? Tipos de Cristo. De todo esse, da história da redenção, de todo o processo do Evangelho, etc. Então, dessa forma, eu compreendo que tem uma maneira de interpretar esses animais de sacrifício como profecias. Porque se esse é um símbolo de Cristo, isso é uma profecia de Cristo. Se isso é um símbolo de Cristo, é uma profecia de Cristo. Então, dá para ver isso de uma perspectiva sendo simplesmente símbolos de profecias. E se tomamos isso de essa maneira, vemos que tem duas diferentes profecias. Uma profecia que vai ficar completa e outra profecia que vai ser dividida. Ok? Faz sentido? Não? Não? Faz. Ok? Somente isso aqui, um nível assim simples. E vocês já sabem, porque vocês já têm experiência com profecias, vocês sabem que existe esse tipo de profecias. Vamos ver a lógica agora em diferentes linhas. Só um segundo. Ok. Bom. Então, se pegarmos aqui essa ideia, deixamos isso lá, no primeiro pacto de Abraão, Deus declara o fim, mas o fim e o pacto têm que ver com profecias. E essas profecias, ou esse anúncio profético, tem dois tipos diferentes de profecias. Uma profecia que fica completa, outra profecia simplesmente que é dividida. Quando nós agora vemos o cumprimento da profecia dada para Abraão, profecia dos 400 anos, lembramos que essa profecia cumpriu-se no tempo de quem? Moisés. Assim? Nossa. Tem mais um A. Mais uma ano. Abra. Abra. Assim? Isso, ó. Isso. Moisés. Então, na profecia dada aqui, cumpriu-se no tempo de Moisés. E nessa profecia, o cumprimento dessa profecia é o cumprimento dos 400 anos. Ao fim dos 400 anos, Moisés cumpre a profecia da liberação do povo. Mas se você lê no Novo Testamento, tem outra versão dessa profecia dos 400 anos. Quantos anos dá o Novo Testamento dessa profecia aqui? 430. Então, se você divide essa profecia, que parece que nós temos que fazer, é que você tem dois períodos de 215 anos. E isso aqui concorda com duas fases, porque o povo estava há 400 anos em Egito, sim ou não? Não. Porque Abraão teria sido levado a Egito. Ele não foi levado, foram gerações depois. E foram exatamente 215 anos onde o povo estava em Palestina e depois tem 215 anos no povo do Egito. Ok? Então, vemos aqui a aplicação desse pacto, a aplicação dessa profecia em dois tipos de profecias. Ok. Outro exemplo é a linha de Cristo.
E não sempre, não tem que ser a mesma profecia. Às vezes vemos que é a mesma profecia que tem duas variantes, mas na linha de Cristo simplesmente temos duas profecias que são ligadas. Temos a profecia de 70 semanas, que são 490 anos, que se cumprem no tempo de Cristo. Mas também temos a profecia da última semana, e essa profecia, sim, é dividida. Podemos dividir essa profecia em duas fases. Tem 1260 dias. Ok? Então, esse é um modelo que aparece toda na história. Toda a história. E agora nós, no início, ao descobrir o significado dos 7 tempos, descobrindo os 7 tempos na história de Daniel 5, Daniel 6, vemos essa lógica aqui. A profecia do Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Então, se você pega o valor monetário do Tekel, um Tekel são 50 Mene. 50 Mene e Ufarsin 25. E desde logo apareceu esse número 126. Temos aqui uma profecia de tempo, porque isso equivale, multiplicado por quanto isso é 2520? Hã? Não. 20? Sim. Porque um tekel 20 gera. Não? 2520. Essa é uma profecia de tempo, e isso equivale a isso. Então, isso é uma profecia de tempo, 126. Agora, outros descobriram que isto aqui também é aplicável de outra forma se você toma outro valor. Porque, às vezes, isso depende para os hebreus ou para os caldeus, o valor do tekel é diferente. E não lembro se isso aqui é o valor dos hebreus ou dos caldeus. Alguém lembra? Não sei. Simplesmente o valor foi diferente nas áreas. Não sei se isso foi o valor caldeu ou o valor hebreu. E isso hebreu. Mas nesse caso aqui, um tekel também pode ser 60 mene. Então, se você faz esse cálculo, você tem simplesmente outro número, 151. Se eu pegar esses dois números, que simbolizam 2520, e isso é uma profecia de tempo, então, desde logo, isso também parecem, assim achamos, parecem ser profecias de tempo. Então, fazendo aplicações, depois de um tempo descobrimos que sim tem uma aplicação e aplicações muito interessantes. Vou colocar isso aqui. (1863)
2014. Isso é... Quanto é isso? Isso. Eu tenho trocado isso aqui. 1988. 126. Ok? Essas duas profecias, você não parece ser possível dividir. Mas se você pega 1963, e aplica aqui os 126 anos, você chega aqui a 1926. Talvez não forma mais ideal de ilustrar isso aqui. Não. Divide essa profecia de 1914 aqui. É correto isso assim? Ah, sim. Isso é correto? Não. É um erro aqui. Elas levam até 2014. Hã? De 1988 leva até 2014. Todas as duas. Sim. Um momento. Isso é... Vamos fazer de novo aqui. Ok? Agora sim? Sim? Acho que é correto assim. Um, 63. E aqui simplesmente não, 26. Desculpa, tenho aqui as notas um pouco erradas. Ok. Desculpe a confusão. Simplesmente o que eu queria dizer que essas duas profecias que agora estão saindo nesse momento, saíram, essas duas profecias têm uma aplicação bastante simples,
apontando a essa data aqui. Por esse motivo, o irmão Paminda fez uma predição de que, segundo ele, deveria ter, nesse tempo, um decreto dominical. O decreto dominical. Agora estamos vendo que aqui tinha um decreto dominical. Não podemos exatamente explicar o que aconteceu aqui, mas essa data aqui é profeticamente marcada por essas profecias. Agora você também pode pegar e fazer uma aplicação diferente do 126, começando desde 63 até o tempo do fim, ou seja, as 4 gerações. E o que aconteceu aqui, se eu lembro bem, foi uma decisão da nossa igreja de participar de uma obra ecumênica. Aqui tinha um concílio de nossa igreja, dividindo a destruição, o processo de destruição de nossa igreja em 2 fases. Uma destruição meramente interna e aqui uma destruição pegando o externo também. Ok? Tem 2 fases no processo das 4 etapas de destruição do nosso povo. Na primeira etapa, somente completamente interno. Aqui, nesse momento, a igreja faz o primeiro passo para se relacionar com as igrejas protestantes. Deixa-me ver o nome dessa conferência. Ok, foi um comitê executivo da Conferência Geral, onde nesse comitê a igreja falou que cada agência que levanta Cristo delante dos homens é parte do plano divino para a evangelização do mundo. E a igreja estima altamente aqueles cristãos, homens e mulheres, nas comunidades ou nas reuniões que estão trabalhando na obra de pregar ou de ganhar almas para Cristo. Aqui temos então um comitê onde a igreja declara basicamente que ela não é a única, não é o único povo representante de Deus na terra, mas aqui também todas as igrejas protestantes podem fazer a mesma obra. São representantes de Deus na terra. Então, esse é aqui um momento interessante nesse processo de divisão. Agora, a outra data, 1914, não sei exatamente o que podemos explicar aí. A única coisa que compreendo que começou a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial lá. Somente ouvi que nosso movimento estamos falando dessas datas também, estamos compreendendo o significado profético desses números. Não sei se alguém sabe aqui. A igreja se livra dos adventistas da reforma. Surge o movimento da reforma e eles se livram deles e entregam para o Estado. Se na Primeira Guerra Mundial, primeiramente o tema de se someter ao Estado e fazer o serviço militar se levanta com os adventistas alemães. Tem que ver com a Primeira Guerra Mundial, World War I. Mas além disso, não sei o que marcar aqui. Somente vemos que é uma data significativa. E as últimas semanas aqui falamos das paralelas
da Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com a Terceira Guerra Mundial, que estamos aguardando nós agora no nosso tempo. As guerras mundiais e os presidentes durante as guerras mundiais e os presidentes adventistas durante as guerras mundiais são significativos para marcar os presidentes durante a Terceira Guerra Mundial. E dessa maneira nós podemos marcar que o Ted Wilson vai ser o último presidente da história adventista. Não vai ter mais, porque tem muitos paralelos deles na história. Por isso, a Guerra Mundial não simplesmente é uma data, um evento na história importante, é uma data que marca o último presidente em nossa linha. Mas, além disso, não sei que marca mais. Alguém queria mais comentar sobre isso? Ok. Bom. Na seguinte hora, eu gostaria de começar a ver os textos com vocês, as citas de Ellen White, para analisar o que ele está dizendo. Nós fazemos um último passo antes de chegar a isso. Outra vez já começamos com isso. Somente que não tenho aqui para compartilhar ainda o documento, mas mesmo assim, podemos já pegar alguns textos para analisar esse tema. O primeiro texto que eu gostaria de estudar com vocês isso está em... Vou pegar um texto que todo mundo pode achar em seu aplicativo. Primeiros Escritos, página 243.2. Para ilustrar aqui esse assunto, quando Ellen White fala sobre colocar tempos. Primeiros Escritos 243.2. Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário, mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844. E Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias, ou seja, dos 2.300 dias. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza da sua purificação. Ao olhar de novo o desapontado grupo expectante, pareciam tristes. Examinaram cuidadosamente as evidências de sua fé e reestudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir erro algum. O tempo havia sido cumprido, mas onde estava o seu Salvador? Tinha-no perdido. Ok, estou lembrando que tenho que fazer mais um comentário acerca disso, porque eu coloquei essas profecias, e vocês viram que tem profecias completas e profecias separadas, desde o início até o final. Por que olhamos isso? Por que olhamos diferentes tipos de profecias? Simplesmente porque Deus declara o fim de seu início. E se você olha na história do início, você pode sacar conclusões para o fim. E as histórias do pacto, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com os judeus no tempo de Cristo, o pacto com Miller,
sempre ilustram a existência desses dois tipos de profecias. E essas são profecias de tempo, onde o tempo é um assunto muito específico. Um tempo completo, um tempo dividido. Início, final, metade. Você tem eventos que são marcados profeticamente e historicamente com datas. Se isto é assim desde o início, queridos irmãos, simplesmente acho que não temos como não ver que nosso tempo vai ser a mesma coisa, que tem que ser a mesma coisa. Então, chegando a essa temática agora, em nosso tempo, pode que não gostamos disso. Pode ser que sabemos que isso vai causar muitos problemas para nós. Vai ser muito difícil, vai ser mais difícil ainda explicar o motivo ou a justificação disso aqui, que explicar aos irmãos que não deveríamos fazer evangelismo público. Isso já foi muito difícil para muitos. Mas tem uma lógica que não é muito difícil de explicar. Mas agora fazer isso, queridos irmãos, isso nos vai colocar nós outros ainda mais em uma situação assim como uma esquina. Os irmãos têm mais texto ainda para atacar-nos, tem plenas frases de Ellen White, claras, onde ele fala que não colocamos tempos, e já muitos veem a nós com ainda mais motivo da sua perspectiva como um povo que está entrando em uma apostasia. Que fizeram bem as coisas no início, mas ao final estamos agora perdendo o rumo. E vocês sabem que isso já está acontecendo. Os irmãos atacam, tem muitos que atacam. E não tanto o problema é para nós. Eu acho que não tanto o problema é para nós. Porque se vocês seguem a lógica desse movimento, você não vai ter muito problema de entender isso. Por que agora podemos fazer isso? O problema é para aqueles. O problema é para aqueles que estamos procurando eles trazer ao movimento. Vai ser cada vez mais difícil. Foi difícil demais para muitos compreender que não podemos fazer evangelismo público. Isto aqui, colocar tempos, 2014, 2016, 2019, 9 de novembro, 2020, 2021, isso já basicamente não é aceitável. Especialmente por aqueles que sabem de Ellen White, que leem. Em muitos países, eles chamam-se os adventistas da verdade presente. Não sei como o Brasil chama esses grupos. Eles acreditam em muitas coisas, fazem muitas reformas na sua vida. E eles sabem que Ellen White fala que não podemos colocar tempos. Okay? Então, isso é parte desse problema, mas não dá para não ver que Deus vai fazer isso. Que isso está planejado, que isso já é colocado no tempo. Vimos isso na outra linha, em outras linhas, estamos vendo nessas linhas aqui. Essas linhas, não dá para não ver os tempos aqui. Os tempos são muito claros, são mensagens baseadas em tempo. Ok? Temos que ver agora como lidar com isso. Então, voltando ao texto dos primeiros escritos. Novamente, vou destacar esses dois pontos aqui que quero fazer. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1054. E Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. Os dias acabaram. E ao final ela falou, o tempo havia sido cumprido, mas onde estava o seu Salvador? Acho que o que podemos ver aqui é simplesmente uma declaração que Ellen White dá. Esse texto aqui eu não tenho certeza quando ele escreveu esse texto. Mas, bom, claro é que foi muito depois de 1144. Para esse tempo, ela fala, o tempo havia sido cumprido, o tempo profético acabou.
tempo profético terminou. E vocês abrem nas suas Bíblias ou lembram simplesmente o texto de Apocalipse 10, versículo 6. Você tem basicamente o texto principal em discussão aqui, nesse contexto. Apocalipse 10, versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo e sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais, como tem que dizer aqui, demora a falar na minha tradução. Em inglês fala que não haveria mais tempo. Ok. Qual tempo profético terminou aí, nesse ano? De que tempo ele está falando que terminou aqui? Exatamente. Não temos aqui os 2.300 anos, 2.520 anos. Esse tempo profético acabou. No início, ela diz, os períodos proféticos, vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. Agora, o enfoque, se lemos o que ele mais diz, é o seguinte: ele está discutindo a interpretação dos períodos proféticos. Vamos a interpretar os 2.300 e os 2.520. Ao fazer isso, interpretar estes, podemos ver uma coisa, que estes períodos proféticos acabaram aqui. Isso é o que ele está dizendo. O tempo profético, que é isto aqui, outras palavras, os 2.300 e os 2.520, eles acabaram aqui. Então, o que ele discute aqui, na verdade, é uma coisa muito específica. Ele não dá um discurso de tempo em geral, na história, em qualquer circunstância. O que ela discute aqui é simplesmente a aplicação dessas profecias de tempo. Os períodos proféticos, ponto e coma, o tempo, vírgula, ponto, vírgula. O tempo profético terminou em 44, no fim dos dias. Que esses dias acabaram aqui. Então, o tempo profético terminou? Sim, terminou. Qual é o tempo profético? Isto aqui é o tempo profético. E terminou. Se você quer dizer que o tempo profético pode acontecer nesse momento, você não está certo. Não existe isso. Porque esse tempo profético, ou seja, os 2.300 e 2.520 são claramente estabelecidos na Bíblia. Então, quando ela fala aqui nesse texto, lê bem esse texto. Ele discute não o tempo profético em geral, ele discute a aplicação desses períodos proféticos, especificamente 2.520 e 2.300 anos. Ok. Seguinte texto, e vamos acabar com esse texto aqui. Ah, não, temos já acabar. Temos que acabar já, porque vamos trocar um pouco o horário, como vocês viram. 10:30 começamos.
E agora, em 15 minutos, Tyler vai continuar com a sua apresentação. E dessa maneira não teremos mais tempo agora para continuar. Vamos a retomar isso aqui. Simplesmente duas ideias nessa apresentação. Uma ideia é o tempo específico, de uma maneira muito específica, com muitas datas, estabelecendo início, final, metade, início, final, início, final, início, final, metade. São datas que simplesmente é inevitável. Agora, para nós, eles colocam esse problema. Esse é um problema que aparece sempre na linha de reforma, aparece sempre quando a porta se fecha. Em toda a linha de reforma aparece isso aqui, para nós também, tinha que acontecer. É uma coisa. A outra coisa é, vamos começar a ler bem os textos de Ellen White. Esse texto aqui, um dos tantos textos onde ele fala de colocar tempos, fazendo referência a Apocalipse 10, que não há mais tempo. Nesse texto aqui, é claro que ela não fala de tempo em geral, ela fala especificamente dessas profecias. Se você quer colocar essas profecias em outra data, você não pode fazer isso, porque esse tempo já terminou. Não o tempo em geral, o tempo dessas profecias já terminou aqui. Então, e isso acho que isso é que ela quase sempre está fazendo quando ela fala desse contexto. Ela está fazendo uma aplicação muito específica ao falar de tempo profético ou de tempo terminado em 1954. Vamos fechar? So, querido Pai, não é fácil compreender sempre os temas e também as complicações que surgem nesse movimento. Mas, Senhor, compreendemos que Tu tens preparado Tu povo faz muito tempo. Compreendemos, olhando para trás, como passo a passo, Tu preparaste o caminho para esse povo poder compreender os temas que ainda tem que compreender. Que o Senhor, evitamos muito tempo de falar sobre tempos proféticos, sobre colocar datas no passado e no futuro. Mas chegou a hora, Senhor, e eu tenho a convicção que Tu também já explicaste para nós, disse para nós a solução. Para ter certeza do que estamos fazendo, do que estamos vindo. Não é uma coisa vã, não é umas ideias pessoais de indivíduos, seres humanos, mas que são datas proféticas que Tu declaraste faz muito tempo atrás. Pelo nome de Jesus, queremos pedir que nos protejas nesse caminho, nesse processo, e te agradecemos. Amém.